Hoje nós vamos falar sobre o tema revelação. Quando falamos em revelação, o seu coração arde para ter essa experiência e ter essa vida onde você irá perceber Deus, o próprio Deus se revelando a você? Mas é possível? É possível, e sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre Deus se revelar em você e para você. Mas primeiro nós precisamos ler o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46, que diz assim: Não é o espírito que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. Esse texto, na realidade, ele parece em princípio um pouco confuso. Como que o material vem primeiro que o espiritual, sendo que nós já aprendemos que nós somos formados primeiro de espírito, alma e corpo. Quero te orientar que você nunca lê um texto sem entender o contexto. O contexto deste texto diz que o natural veio primeiro e depois o sobrenatural. Na realidade, esse texto fala do homem natural Adão, que veio primeiro, e depois veio Jesus Cristo, o homem espiritual. Mas isso tem tudo a ver com o princípio da revelação de Deus em nossas vidas. Porque primeiro nós precisamos ir para o natural, para depois experimentarmos o espiritual. Mas de qual forma isso irá acontecer? Será que, como que o Espírito Santo de Deus irá lhe responder algo se você ainda não fez uma pergunta para ele? Tem como? Eu acho que não. Como que nós iremos escutar e ter revelação da palavra de Deus se primeiro nós não paramos de forma natural para pegarmos a Bíblia e lermos a palavra do Senhor para que a partir daí nós tenhamos a revelação? Então guarde isso. Primeiro, neste caso, quanto à revelação, nós precisamos primeiro o natural. Precisamos primeiro parar para ler a palavra de Deus. Precisamos ter contato com a palavra de Deus. Precisamos ter a palavra de Deus dentro de nós. A partir daí, pode ter certeza, e você pedindo ao Senhor, o próprio Espírito Santo de Deus irá trazer a revelação da palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus, ela não possui uma revelação única, conforme um enigma. Um enigma, se você for analisar bem, você tem uma revelação do enigma, mas ela é única. Você revelou o enigma, você desvendou o enigma, está tudo certo, acabou. Agora a palavra de Deus, ela não é um enigma. A palavra de Deus não tem uma única revelação. Na realidade, a Bíblia diz que a cada manhã essa palavra se renova, manhã após manhã. Então a revelação de hoje não é a mesma de amanhã. Sabe por quê? Porque a revelação de hoje é o que Deus traz para ministrar conforme o que você está vivendo hoje. A revelação de Deus, ela é para atingir a sua necessidade ou preencher a sua vida hoje, ou Deus usar a sua vida para que uma outra pessoa seja alcançada e preenchida através daquela palavra. Então, pode ter certeza que a palavra de Deus, ela é multiforme e ela não é somente de uma revelação, mas ela possui várias revelações mediante não ao seu significado em si, que é divergente. Não, o significado é um só, mas a revelação de Deus para a sua vida não vai ser a mesma do que para uma outra vida, porque o alcance da palavra de Deus é atingir cada indivíduo de uma forma totalmente especial. Quero convidar você também para ler conosco, ler comigo aqui na realidade,
o livro de Colossenses, que está em capítulo 1, no versículo 9. Vamos ler juntos? Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito Santo dá. Esse conhecimento que o Espírito Santo dá não é um conhecimento natural. Se o Espírito Santo dá, ele é um conhecimento espiritual, de compreensão também espiritual. Agora, mas antes de termos esse conhecimento, a revelação espiritual, repetindo, nós precisamos parar para lermos o natural e depois de lermos de uma forma natural a Bíblia, o Espírito Santo de Deus nos trará a revelação espiritual. Agora, e se nós separarmos, desmembrarmos somente a leitura do natural e separarmos da revelação espiritual? O que vai acontecer? Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Observe que a Bíblia diz que a letra, o natural, por si só, de forma isolada, ela vai gerar a morte. Mas o Espírito de Deus, ele traz a vida. Guarde uma coisa que eu vou te dizer. Todo conhecimento sem revelação, ele irá gerar uma morte espiritual. Eu vou repetir de novo. Todo conhecimento sem a revelação do Espírito Santo irá gerar uma morte espiritual. Quantas vezes você já ouviu? Eu tive uma revelação. Eu tive uma revelação. E dali sai um ensinamento completamente distorcido, aonde ele afasta as pessoas de Deus em vez de aproximá-las. Quantas vezes, às vezes esse impacto não é gerado em outras pessoas, mas é gerada em você. Talvez a letra, só de você achar que você lê e na realidade você começa a ler e achar que somente essa leitura da Bíblia irá resolver tudo. E você talvez vive sem perceber que a verdadeira revelação, ela vem de Deus e não ali do conhecimento natural da própria letra. O que vai acontecer conosco se nós pegarmos essa linha, ler a palavra de Deus conforme foi ou é somente um livro histórico, vai gerar na realidade morte nas nossas vidas. Porque a vida só é possível através do Espírito Santo de Deus. E é por meio do Espírito Santo de Deus que a palavra de Deus é revelada a nós. Olha que algo fantástico, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Observe que toda revelação que nós recebemos pela palavra que vem de Deus, a própria Bíblia, toda revelação, ela vem do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia, ela traz essa palavra para a gente, observe, ela traz mesmo os planos mais profundos escondidos de Deus. Talvez o que está mais oculto, lá escondidinho, lá no coração de Deus. O Espírito Santo, e Deus permite, a Bíblia diz que foi Deus
por meio do Espírito Santo, que nos revelou. Então, quando nós entendemos e começamos a caminhar com a nossa vida no Espírito e com o Espírito Santo de Deus, nós vamos começar a ter revelação de quem realmente Deus é. Nós vamos começar a ter a revelação realmente do tamanho, proporção, o quanto Deus te ama e o quanto Deus nos ama. Nós vamos começar a ter entendimento e revelação das circunstâncias em que nós vivemos e qual o propósito de Deus em tudo que nós estamos vivendo. Porque o Espírito Santo, ele deseja se revelar a você. Mas nós precisamos gastar tempo no natural, lendo a sua palavra, estudando a sua palavra, tendo sede de entendimento da sua palavra e pedindo a Ele a revelação da sua palavra. E terminando, para que nós possamos ter revelação, uma revelação plena do nosso Deus, nós precisamos primeiro estar ligados no Espírito e com o Espírito Santo de Deus. Precisamos estar em Espírito e com o Espírito Santo. A segunda forma é, primeiro vem o natural e depois o espiritual. Primeiro vem a leitura da Palavra de Deus e depois vem a revelação da Palavra de Deus. Em terceiro, é preciso um novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Se nós não nascermos de novo, nada irá acontecer em nossas vidas. Se nós não nascermos de novo, não haverá como experimentarmos dessa maravilhosa revelação que vem do Espírito Santo de Deus. Veja o que Jesus disse em João, capítulo 3, versículo 5. Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nós precisamos nascer da água, que é o batismo, mas da mesma forma nós precisamos nascer do Espírito, para que o nosso espírito esteja ligado com o Espírito Santo de Deus. E para terminar, nós precisamos ter o nosso coração aberto para receber a revelação da sua palavra. Você tem um coração aberto para receber a revelação da palavra de Deus através da sua leitura? Você tem um coração aberto para receber a palavra de Deus, onde Deus pode usar um profeta do Senhor através da sua palavra de ministrar a sua palavra sobre a sua vida? Nós precisamos ter o nosso coração aberto, sedentos pelo Senhor, desejosos pela sua revelação, porque eu tenho certeza que o Senhor se deseja imensamente se revelar a você dia após dia. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente, que as bênçãos do Senhor sejam transbordantes em sua vida. E o que o nosso Deus mais deseja, e é o que eu mais desejo também para você, é que você tenha sede da palavra de Deus. Porque após você ter sede dessa palavra tão maravilhosa, o próprio Espírito Santo de Deus irá se revelar a você a cada livro, a cada capítulo, a cada versículo, ele irá se revelar a você e em você. Um grande abraço e até a próxima semana.